Em meio a uma crise pessoal e profissional, Bianca, uma jovem arquiteta de sucesso, vê seu mundo desmoronar. Ao se refugiar em uma fazenda herdada da avó, encontra Arthur, um domador de cavalos marcado por um passado silencioso. Juntos, embarcam numa jornada que revelará o verdadeiro significado de viver com propósito, e o que realmente é riqueza. O vento soprava forte na varanda da antiga fazenda dos Campos Brancos, onde Bianca pousava sua última mala. A cidade havia perdido sentido. Os escritórios luxuosos, os prêmios de design, os eventos sociais, nada mais falava com a sua alma. E agora, aos 34 anos, recém-saída de um colapso emocional e de uma demissão que virou manchete, ela voltava ao lugar onde passara parte da infância, uma terra esquecida, mas viva, onde os cavalos ainda eram tratados como mestres. Ela havia herdado aquela propriedade da avó, Dona Marta, uma mulher que sempre dissera: Bianca, há mais verdade num cavalo selvagem do que num contrato assinado. Mas Bianca não entendia. Não ainda. Foi na manhã seguinte que ela viu Arthur pela primeira vez. Camisa de linho clara, chapéu de palha e uma cicatriz discreta na sobrancelha. Ele conduzia um cavalo preto, com movimentos lentos e respeitosos, como se dançasse com um animal. Esse aí é o Calil, disse ele, sem tirar os olhos do cavalo. Foge de todo mundo, mas ficou comigo. Acho que é por causa da dor. Dor? A dele e a minha. Bianca não sabia se era uma metáfora ou um aviso. Mas algo ali a tocou. Bianca tentava entender por que tudo desabou tão rápido. Uma denúncia falsa, um parceiro corrupto, uma sequência de noites sem dormir, até que o corpo gritou. Seu diagnóstico: síndrome do pânico. Sua consequência: perda de tudo que construiu em 12 anos. Durante as primeiras semanas na fazenda, dormia mal, chorava sozinha, comia pouco. Foi Arthur quem sugeriu. Você precisa de um propósito novo. Aqui, os cavalos ajudam com isso. Eles não aceitam máscaras. A proposta parecia absurda. Mas na tarde em que ela entrou no curral com Luna, uma égua resgatada de maus tratos, tudo mudou. Luna a ignorava. Não aceitava toque. Mas havia algo nos olhos dela, algo que refletia a própria Bianca: medo, resistência, vergonha. Arthur observava de longe. Para ela confiar, você vai ter que soltar o controle. Os dias passaram. Bianca começou a acordar com o sol. Alimentava os animais, limpava o estábulo, sentava no chão para observar. Com Luna, avançava um passo por dia. E cada conquista era uma pequena vitória, uma aproximação, um olhar direto, uma respiração em sintonia. Com o tempo, Bianca começou a entender o que Arthur queria dizer com um viver com propósito. Não era sobre metas. Era sobre presença. Intenção. Verdade. Uma tarde, enquanto os dois descansavam sob o ipê amarelo, Arthur contou sua história. Eu era advogado. Rico, arrogante, cheio de medalhas na parede. Até que perdi minha filha em um acidente que aconteceu porque eu estava, ao telefone, fechando um contrato. Silêncio. Depois disso, eu não sabia mais quem eu era. Vendi tudo. Vim pra cá. E fui salvo pelos cavalos. Bianca chorou. Não só por ele, mas por si mesma. Pela menina sonhadora que enterrara sob as exigências do sucesso. Bianca decidiu reformar os antigos celeiros para criar um espaço de terapia com cavalos. Não para lucrar, mas para retribuir. Juntamente com Arthur, começou a acolher crianças em sofrimento, mulheres em crise, jovens perdidos. Ela descobriu que seu talento como arquiteta podia criar espaços de cura. E que sua dor era agora a ponte para ajudar outros. Enquanto a cidade seguia sua corrida frenética, ali, no silêncio das manhãs e nas passadas suaves dos cavalos, vidas eram transformadas. Incluindo a dela. Arthur e Bianca se aproximaram, não com pressa, mas com respeito. Não se tratava de romance fácil, mas de confiança. De reconstrução. 2 anos depois, o Instituto Coração Selvagem foi inaugurado oficialmente.
com patrocínios, voluntários e reconhecimento, mas, mais importante, com alma. Na cerimônia, Luna, a égua que antes fugia de tudo, caminhou livre até Bianca e colocou a cabeça em seu peito. A plateia aplaudiu. Mas Bianca só conseguia sorrir com os olhos fechados. Ela havia vencido. Não porque recuperou fama ou status, mas porque, finalmente, vivia a vida inteira. Simples. Com propósito. Arthur, ao seu lado, sussurrou. A gente achava que tinha perdido tudo, Bianca. Mas era só o começo de uma nova jornada. Ela respondeu, emocionada. E quem diria, foram os cavalos que nos mostraram o caminho. Às vezes, é no meio da crise que descobrimos que o verdadeiro ouro da vida está em viver com alma. E ouvir o que os cavalos, silenciosamente, sempre souberam. Meses após a inauguração do Instituto Coração Selvagem, o lugar prosperava. Crianças voltavam a sorrir, mulheres reencontravam forças, e jovens aprendiam a olhar nos olhos dos cavalos, e nos seus próprios. Bianca se tornará referência. Palestras, convites, entrevistas. Mas ela sabia, seu propósito não era virar celebridade. Era proteger aquilo que havia nascido com tanto sacrifício. Certo dia, ao visitar um abrigo de animais, Bianca conheceu Marisca, uma égua cinza, envelhecida, com cicatrizes profundas e olhos que pareciam ter visto o inferno. Essa aí ninguém quer mais, disse o funcionário. Muito traumatizada. Não aceita nem sombra de gente. Bianca se ajoelhou, observou-a. E sentiu aquele velho chamado do coração. Eu quero. Arthur não questionou. Ele sabia que, quando Bianca sentia algo assim, havia uma razão. Marisca não comia na frente de ninguém. Não permitia toques, nem olhares diretos. Vivia encurvada no fundo do pasto, como se fosse parte da paisagem. É como se ela tivesse perdido o direito de existir, disse Bianca, com lágrimas nos olhos. Ela decidiu que Marisca não seria forçada a nada. Apenas presença, calma e tempo. Mas enquanto Bianca se dedicava à égua, o instituto começava a sentir rachaduras invisíveis. Alguns parceiros comerciais exigiam mudanças. Pressionavam por mais resultados, menos sensibilidade. Queriam expandir rápido. Monetizar. Arthur, que sempre foi discreto, alertou. Cuidado, Bianca. Às vezes, o sucesso volta com outra máscara. Ela estava dividida. O mundo fora do campo começava a bater à porta, e parte dela ainda queria provar que podia vencer lá fora também. E então veio o golpe. Uma denúncia anônima alegava maus-tratos no instituto. Injusta, cruel, mas suficiente para acionar investigações e congelar doações. A mídia, mais uma vez, caiu em cima. Manchetes distorcidas, suposições, escândalos fabricados. Bianca quebrou. Dessa vez, porém, não fugiu. Ela correu até o curral de Marisca e gritou, chorando. Por que tudo desmorona quando começo a acreditar que posso ser feliz? Marisca olhou pela primeira vez. Sem fugir. Sem julgar. E então, deu 2 passos lentos em direção a Bianca. Foi nesse gesto silencioso que tudo mudou. Com Arthur ao lado, Bianca decidiu lutar. Não com raiva, mas com verdade. Gravou vídeos mostrando o trabalho do instituto. Convidou famílias atendidas a contarem suas histórias. Enfrentou a imprensa com serenidade e coração.